Revisão de 5 minutos para a sua prova do Enseja em linguagens. Vem comigo, vamos começar. Linguagem verbal, não verbal e verbal e não verbal. Vai cair na sua prova, você tem que saber que linguagem verbal é tudo aquilo que aparece escrito em palavras. Linguagem não verbal é toda vez que aparecer imagem. Verbal e não verbal vai aparecer ali os dois, tá? Toda e qualquer comunicação, seja quem fizer, seja o contexto que for, sempre tem uma intenção. E claro, sempre ela vai ser mais utilizada ou menos utilizada, exatamente de acordo com o contexto, ou seja, o ambiente que ela está inserida. Então, atenção ao contexto. Todo o processo de comunicação acontece isso. Emissor é quem faz, receptor é quem recebe a mensagem, canal é o local onde ela está sendo aplicada, a mensagem é o conteúdo, ruído é o que se perde nessa mensagem, feedback é o retorno e o diálogo é quando tem a constante mudança entre o emissor que vira receptor, porque numa conversa a gente fala e também a gente escuta, por exemplo, tá? Na língua há duas definições. Existe a definição de conjunto de regras, ou seja, a famosa gramática normativa que a gente aprende na escola, ou então a língua, ela pode ser uma expressão cultural, né? Marca características de um país ou de uma região, não importa. Então as expressões culturais, elas são manifestáveis de diversas formas, inclusive na língua. Um outro aspecto que eu quero que você não esqueça é que a língua ela é mutável. O tempo todo ela muda, tá? Constantemente. Não esqueça, existem sempre as duas comparações do regionalismo, que ela, digamos assim, o dialeto, como a sua prova fala, apesar de não ser, é feita por alguns estados, né? Então, o jeito que algumas pessoas falam em algumas regiões, também chamado de coloquialismo, que é aquela língua que a gente fala, aquela comunicação que a gente utiliza, de repente, com um amigo, com um familiar mais próximo, que ela é diferente daquela gramática normativa, daquelas conjuntinho de regras que a gente aprende na escola. Não existe uma que seja melhor que a outra. Tudo ela é a mais adequada, atenção ao contexto que eu tenho utilizar, ok? Nunca um interferindo no contexto da outra. Tipos de texto: texto argumentativo, narrativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Gêneros textuais: romance, novela, conto, crônica, fábula, charge, não esqueça, dê atenção à charge, biografia, diário, notícia, currículo, lista de compras, menu, palestra, verbete, dicionário, resumo, sinopse, carta de leitor, propaganda. Outro destaque é a propaganda. Lembra? Propaganda tem o sentido de te convencer a comprar algo ou para se conscientizar de alguma coisa. Beleza? Bula, receitas, manual de instruções, poemas e fotografias. Por fim, a semântica. A semântica, pessoal, sentido denotativo. Denotativo, semântica é significado. Denotativo é aquilo que está ligado a sua sentido real. Rosa é uma flor. Rosa é literalmente a flor da natureza. Conotativo, sentido figurado, tá? Rosa é uma flor, provavelmente uma pessoa com sentimentos, uma pessoa delicada e tudo mais. Sinônimo, palavras muito parecidas, e antônimos, palavras com sentidos opostos. Então, no sinônimo, né, palavras muito iguais, antônimo, opostas. Morfologia são 10 classes morfológicas, todas aquelas que a gente aprendeu durante as aulas: artigo, substantivo, verbo, pronome, conjunção, interjeição e assim por diante. Sintaxe, você tem apenas duas, que são obrigatórias. Olha para a frase, acha o verbo. Achou o verbo, você pergunta: quem fez aquela ação do verbo? É o sujeito. E todo o resto é o predicado. Não esqueça de incluir o verbo na análise do predicado. Interpretação de texto. Sua prova do Enseja tem muito texto. Toda vez que você for interpretar, inclusive nas questões de inglês e espanhol, não esqueça sempre de ver título, subtítulo, fonte, números, substantivos e também os verbos, que vão te orientar a resolver melhor o texto. Nas partes de música e de poesia, não esqueça de ver as repetições, os começos de cada um deles e também os términos das sílabas tônicas, que isso pode te ajudar a interpretar cada vez melhor. Combinado? Pessoal, boa sorte na sua prova do Enseja. Vai lá, vai dar tudo certo. Boa prova de linguagens agora no Enseja 2024. Forte abraço, boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.